Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos? Bom, vamos lá para mais uma live, né? Enquanto o Instagram vai chamando aí o pessoal, né, pra live, você que tá assistindo no YouTube, né? Eu já deixei esse recadinho aqui pro pessoal do Instagram, vou deixar para vocês também aqui do YouTube. Essa é a última live que eu vou fazer esse ano, tá, gente? Então, assim, eu vou continuar com o conteúdo, a mesma coisa, todos os conteúdos, tanto no Instagram quanto lá no canal. Vou continuar com os dois vídeos, tá? Mas essa a live mesmo, essa aqui vai ser a última desse ano. Vocês sabem que aí faço live até novembro, paro em dezembro, e aí eu continuo no ano posterior, mas esse ano eu vou encerrar com essa live para cuidar da minha voz, né, gente? Bom, live de hoje eu tô muito feliz, gente, porque é um conteúdo que eu sempre quis trazer no canal. Eu não tenho esse conteúdo no canal, vocês sempre me perguntam se eu tenho um vídeo de um profissional sobre isso, e eu não tenho, mas agora eu vou ter, que a doutora Manuela aceitou conversar comigo. E a doutora Manuela, ela é uma médica radio-oncologista, e nós vamos falar sobre a radioterapia, né, que muita gente me pergunta como é que faz, o que acontece. Oi, Dai, querida. Beijo, Gabi. O Instagram, como sempre, vai funcionar, querida. Pode funcionar. Doutora, eu tô chamando você, o Instagram não tá deixando. Pera aí, deixa eu ver uma coisa. Ele não está deixando. Boa noite, Regiane. Deixa eu ver se agora vai. Oi, Bia, querida. Doutora, o Instagram não tá me deixando chamar você. Se você conseguir me chamar, ele não está me deixando, doutora. O Instagram sempre faz isso. Sempre. Agora foi. Boa Tudo noite. bem, doutora? Fiquei Tudo tranquilo. preocupada por alguns segundos. Aí falei, não, calma, o Instagram tem que funcionar hoje, pelo amor de Deus. Sempre dá uma alteradinha antes, né, pra gente Sim, começar. ele sempre dá uns momentos assim, falar, não, calma, peraí, deixa eu dar um respiro para depois funcionar. Doutora, olha, se eu te chamar de Manu, você me perdoe, tá? É porque Pode chamar. o Todo seu, mundo o me seu chama, nome já. tava. Eu cocei pra. Falei, nossa, eu preciso falar com a doutora Manuela. Não, pode me chamar de doutora Manu mesmo. O pessoal me chama de doutora Manu, já é tranquilo. Doutora, olha, obrigada demais. Eu sempre quis trazer essa live no canal. Eu não tenho essa live no canal e muita gente me pergunta, né? Porque a maioria dos tratamentos complementares aí dos tumores da parótida é a radioterapia, né? E aí muita gente pergunta como é que faz, como que funciona, para que serve aquela máscara, o que que eu vou sentir, será que o meu cabelo vai cair também? Se é a mesma coisa que então assim, eu estou muito feliz, de verdade. Obrigada, doutora. Eu fico sempre muito lisonjeada quando vocês param esse tempo aí corrido de vocês, essa agenda maluca que vocês têm, que não é fácil, né? Fora a vida pessoal também. E aí tira esse tempinho para falar comigo. Então, doutora, obrigada, viu? De Eu que verdade. agradeço muito. Fico muito feliz também em poder compartilhar, conversar, explicar também, orientar os pacientes, Uhum. né? Isso é extremamente importante. Por isso que a radioterapia é sem medo, né? Então acho que a gente tem que desmistificar todo esse medo e levar informação. Eu acredito que quanto mais a gente conhece sobre alguma coisa, menos a gente tem medo e mais armado, né, com coisas boas a gente fica para lutar contra, né? Que realmente é uma luta diária. Doutora,
encaminha para você? Quem que faz, quem que determina? Primeiro antes de mais nada, quem que determina se vai ser radioterapia ou quimioterapia? Quem que faz Bom, essa determinação? então, a primeira coisa, geralmente, os pacientes eles já chegam para a gente encaminhados por alguém. Quando o paciente ele tem alguma alteração, geralmente em cavidade oral, a primeira pessoa que ele busca é o dentista, né? Que é o médico que está, o profissional que está ali, que está em contato com o paciente. Às vezes eles fazem biópsia ou até eles encaminham muitas vezes para o médico cirurgião de cabeça e pescoço, que esse é o médico que faz a primeira abordagem, né? Então esse médico ele vai fazer a abordagem, vai pedir a biópsia e fazer, no caso de um câncer, né, de comprovação histológica, a gente começa com o estadiamento. O que é esse estadiamento? É como se a gente tirasse uma foto do paciente hoje para ver como ele está. Então, a gente faz alguns exames para classificar o tamanho do tumor, se o tumor está só na região, se o tumor ele já deu uma metástase, ou seja, se já deu uma metástase local, loco-regional, como no pescoço, ou até a distância. Então, o nosso tratamento ele vai se basear justamente nisso, né? Então, a primeira coisa que a gente faz, geralmente, de acordo com o estadiamento, é a cirurgia, né? E depois vem para a adjuvância. No caso, às vezes precisa da radioterapia, quase sempre, ou da quimioterapia. Né? E a gente geralmente trabalha ali juntinhos a quimio e a radioterapia no câncer de cabeça e pescoço como um todo. Né? No caso de câncer de parótida em si, geralmente a gente faz a cirurgia e depois a radioterapia. Né? Então, esse paciente ele vai vir encaminhado para nós, ou do oncologista, ou do cirurgião. E doutora, qual que é a diferença da rádio e da quimioterapia? Que muita gente fala, é tudo a mesma coisa, mas não é, né? Não, não é. Eu gosto de explicar para os pacientes que a radioterapia, assim, primeira coisa que eu gosto de explicar para o paciente, quando a gente tem diabetes ou pressão alta, a gente não toma remédio, vai lá e toma um comprimidinho. Então, no caso do câncer, a medicação que a gente utiliza é diferente. Então, é a radioterapia e a quimioterapia. A quimioterapia é como se fosse um soro na veia que o paciente vai tomar. Então, eles vão lá, pegam um acesso venoso, correm o soro junto com a medicação. A radioterapia, não. A gente precisa de um aparelho. Esse aparelho parece que a gente está num filme, porque ele é um acelerador linear, né? Então, é um acelerador, ele vai acelerar partículas e emitir o que a gente precisa, que é a radiação como fonte de tratamento, não é diagnóstico, né? Então, ele é mais potente, né? Então, geralmente, esses pacientes, eles são avaliados pelo médico radio-oncologista, passam em primeira consulta, a gente avalia, não, realmente tem indicação, não tem, conforme os nossos protocolos, então, tudo que a gente faz é conforme o protocolo do paciente e estadiamento, né? Tendo a indicação da radioterapia, a gente faz o planejamento, que geralmente a gente faz ou com tomografia, a gente utiliza algum método de imagem para poder determinar onde eu preciso tratar, e aí sim a gente começa o tratamento, né? Que o paciente ele vai ficar deitado numa máquina, como se fosse um aparelho de raio-x, né? Então, assim, não precisa ficar com medo, é uma coisa tranquila. Esse tratamento é totalmente indolor, então eles vão lá, ficam deitadinhos, cerca de 10 a 15 minutos, fazem o procedimento e vão embora. Tá? Então, o tratamento em si não dói, nada fura você vai lá, deitar tranquilo e vai embora. No caso do câncer de cabeça e pescoço, nós utilizamos a máscara, né? Aquela máscara para moldar, a gente utiliza ela para que funciona aquela máscara, né? Ela serve para imobilização, ou seja, o que pensa que a radioterapia é um tiro ao alvo. Então a gente precisa acertar o alvo todos os dias. E para sair tudo conforme que a gente planejou, certinho, a gente precisa dessa imobilização. Então essa máscara ela é termoplástica, a gente esquenta a máscara, depois a gente molda no rosto do paciente, ou seja, uma máscara para cada paciente. E aí, com essa máscara, a gente vai fazer o planejamento para poder tratar. Né? Então, ela é exclusiva só para imobilizar.
Ou seja, para eu garantir que o que eu quero, que eu planejei, tá sendo efetivamente executado, né? Então é bem técnico mesmo, tá? Então, assim, aquelas máscaras são até legais quando a gente trata a criança, eles gostam de pintar, e a gente deixa um pouquinho mais lúdico, porque é um momento bem, né, delicado da vida do paciente. Então, dessa forma, a gente consegue deixar mais ameno, né, o tratamento. É para isso. Doutora, quem que determina quantas sessões que vai fazer de rádio? É você ou é o médico? Quem que É, determina isso? isso é uma coisa legal, porque às vezes o paciente chega e fala assim, não, mas o médico tal já falou que vão ser tantas sessões. Só que, na verdade, quem determina é o radio-oncologista. Por quê? Porque a gente vai ver algumas minúcias que o colega, às vezes, cada um é aquela caixinha. Você abre a caixinha da oncologia e é o médico da oncologia, enfim. Então, quem vai determinar isso somos nós. E isso vai ser determinado de acordo com o estadiamento, primeiramente, e se o paciente já fez uma cirurgia, se não fez, se ficou doença residual, se não ficou. Então, são pequenos detalhes que aí a gente vai avaliar a dose, conforme o protocolo para aquele paciente, para poder fazer o planejamento. Tá? Então, essa dose ela pode variar, tá? De 25 até, dentro dos casos mais tranquilos, até 39 dias. Ela também, a gente pode utilizar técnicas mais modernas, que fazem 2 vezes ao dia, né? E aí a gente diminui um pouquinho esse tempo. Então, varia muito. Depende do nosso, na verdade, do nosso protocolo, de acordo com o estadiamento que a gente recebe o paciente. Tem um grau de radiação para cada pessoa, doutor? Ou é um grau X que determina as sessões? Não, a gente vai determinar a dose por dia, que é como se fosse. Você vai lá para tomar um remédio. Né? Então vão ser, sei lá, só para vocês entenderem, vão ser 10 ml que vai ter que tomar daquele remédio 10 dias. Entendeu? É mais ou menos isso. A gente vai determinar qual é a dose por dia e quantos dias o paciente vai precisar. Tá? Isso conforme o protocolo para aquele paciente. Tá? Então, assim, A máscara, doutora, é só para o caso de câncer de cabeça e pescoço. Em outros locais, a radiação ela é direta no local que a pessoa tem o problema. É isso? Depende. A gente pode utilizar também alguns imobilizadores para a gente manter aquela região mais fixa. Então, a gente pode utilizar em membros inferiores, no pé, nos braços. E a gente pode utilizar, depende muito do que eu preciso tratar. Se aquela região ela é mais móvel, se ela é mais fixa. Então, isso também. E a imobilização, tem que pensar o quê? Que a imobilização ela é importante para reproduzir o que eu preciso tratar. O paciente não ficar mexendo. Porque se o paciente mexe, sai fora do lugar e eu trato errado. Né? Então, isso é importantíssimo. Então, o paciente vai lá brincar de estátua, né? Ele tem que ficar paradinho, direitinho. Nossa, que difícil. Difícil, né? A gente tá sempre mexendo. Doutora, não, é só a radiação, não tem nada intravenoso que a pessoa toma, nada. É só a radiação mesmo. Só a radiação. O que a radiação faz no local, doutora? Queima isso? Como que ela funciona ali? Como que funciona a radioterapia? A radioterapia, ela causa um dano diretamente ao tumor. Então, ela pode agir, ela vai lá, ela quebra ali o DNA, ela mata o tumor ali na raiz, né? E aí, como tem a deposição da radiação, e é para a gente chegar, vamos supor, o paciente tem uma lesão lá no meio da garganta, na laringe, né? Para chegar até a laringe, tem várias camadas. Então, o que acontece? A radiação ela é depositada até chegar na região minha de alvo. Então, aqui onde ela entra, vai entrar com uma dose. Né? Até ela chegar aqui, ela vai diminuindo ou aumentando, depende do nosso planejamento, para chegar à dose que a gente precisa. Então, é como se estivesse bronzeando, né? A pele, né? Que dá esse efeito colateral. E na região mesmo de tratamento, pode causar uma irritação local, como se fosse uma inflamação. Tá? Então, por isso que às vezes o paciente queixa muito de dor de garganta, é desconforto, ele não consegue engolir, porque fica realmente tudo machucadinho, né? Fica tudo inflamado por causa da radiação. Doutora, vou fazer uma pergunta ingrata. A radiação, ela vai lá, mata o tumor, mas tem as células em volta.
Ela também mata a célula, é sadia também? Sim, mata a célula sadia, tá? A radiação, ela é como se fosse do mal usada para o bem, né? Tá. Que nem a radiação solar que a gente toma, dá o câncer de pele, Sim. né? Então, essa é uma radiação em que a gente expõe o paciente com um fim terapêutico. Por isso que não pode ter ninguém lá dentro da máquina, é só o paciente. Porque ele está sendo exposto por um bom motivo, tá? Então, assim, por que a gente dá aquelas pausas, né? Que geralmente são aos finais de semana. Essas pausas são extremamente importantes, justamente por isso. Porque a região onde eu preciso tratar, que é a região tumoral, a gente precisa descer o cacete lá nele e matar ele. Só que ali do lado tem as nossas células boas. Então a gente precisa dar um tempo para elas se recuperarem, para não causar os efeitos colaterais tardios, né? Que é o que a gente mais teme, né? Que são vários, né? Então é por isso. Então a gente precisa, mata sim, mata boa e mata ruim. Né? Ah, doutora, e tem risco de câncer secundário depois? Sim, tem risco, sim, né? Porque é radiação, tá? Mas ela é bem justificada. Então a gente só pode usar a radiação quando ela tem uma boa justificativa, tá? Que são os princípios da radioterapia. Quantos dias na semana que a pessoa pode fazer a radioterapia? Geralmente, o fracionamento convencional mais utilizado são 5 dias na semana. Tá? Existem alguns casos que a gente faz mais dias, mas eles são pouco utilizados, porque podem causar um pouquinho de mais de toxicidade aguda. Tá? Mas então, o normal, o habitual é de segunda a sexta-feira. E aí, sábado e domingo, a gente deixa para as células boas darem uma recuperada ali para continuar de novo na segunda. A pessoa que ela faz o tratamento de rádio, ela pode fazer paralelo com a quimioterapia ou não? Ela primeiro faz a rádio, depois ela faz a quimio. Não, assim, existem vários protocolos, mas o protocolo mais eficaz no câncer de cabeça e pescoço é o tratamento combinado, tá? Que é o quê? A gente faz a quimioterapia, geralmente ela é feita uma vez por semana e ela é dada para o paciente conforme o peso do paciente, então é tantos miligramas por quilo, entendeu? Então ela é dada por isso, então aí o médico, o oncologista, ele vai fazer um cálculo, vai determinar quantas vezes por semana, que geralmente é uma vez por semana, e vai determinar o horário, enfim, todos os parâmetros diretamente ligados à quimioterapia. E ela vai, doutora, mas eu vou fazer, vai ter um dia na semana que eu vou fazer a quimio e a rádio junto, meu Deus, vai ter um dia que você vai fazer os dois juntos, não tem problema nenhum. Né? A quimioterapia ela serve para sensibilizar o efeito da radiação. Então, ela serve para eu poder matar melhor as células. Né? Então, essa é a função da quimioterapia também. Então, ela vai lá, prepara para a gente poder fazer a rádio. E aí, ela é feita uma vez por semana e a radioterapia todos os dias. E, geralmente, a utilização dela mais comum é concomitante, né? Que a gente fala, que a gente utiliza junto. Doutora, as pessoas têm alguns efeitos colaterais, né, com a radioterapia. Tem. Tem uns que é imediato e outros que é mais tardio, né? Quais são os imediatos que ela pode sentir? Em relação aos efeitos colaterais, eu preciso falar uma coisa muito importante, que é a nutrição do paciente, tá? Paciente de cabeça e pescoço, os pacientes são muito debilitados. Eles acabam emagrecendo porque eles têm dor. Então, assim, o médico ele precisa olhar o paciente de uma forma holística, como um todo. Então, assim, o paciente meu tá com dor, eu vou tratar a dor dele porque vai interferir no meu tratamento. Eu preciso de um acompanhamento nutricional, porque senão ele não vai aguentar aqui minha rádio, eu vou ter que colocar sonda, interfere no tratamento, paralisa o tratamento. Então, a gente precisa ter menos interrupções possíveis, né? E essas interrupções são causadas por essas toxicidades, né? Que são os efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais, eles acontecem, eles podem causar desde coisas simples, né? Alteração na pele, a pele vai como se estivesse bronzeando ali, então vai ficando vermelha, pode ficar mais escura. O paciente pode ter feridinhas na boca, aftas, ou até mucosite mesmo, que é inflamação, né? E tem alguns graus variados, pode sangrar. E aí, fora isso, disfagia, né? O paciente começa a não comer muito, aí emagrece. Dor local também os pacientes podem apresentar, tá? Inchaço local, febre,
cansaço, febre baixa também, tá? É uma coisa importante em relação a essas questões de nutrição. Durante o tratamento, muitas vezes o paciente ele fica, doutora, mas me passa uma vitamina para eu poder. A gente não pode passar vitamina. As vitaminas que você vai precisar, que o paciente vai precisar, são as vitaminas que já estão disponíveis nas frutas, nos legumes, no nosso alimento. Porque muitas vezes interferem com a morte ali do tumor, né? E interage com o tratamento que a gente está fazendo de quimioterapia. Então, durante a radioterapia e a quimioterapia, sempre pedir orientação. Geralmente a gente prescreve um suplemento alimentar, uma coisa, não uma vitamina em si, tá? Às vezes a gente precisa fazer transfusão sanguínea, enfim, isso daí vai variando de paciente para paciente, né? Então pode ter leucopenia, que é a baixa da imunidade, pode ter anemia, fadiga, cansaço, vômito, náusea da quimioterapia, né? O paciente ele pode ter sintomas diversos, né? Uma coisa importante que eu falei sobre a mucosite, durante o tratamento a gente faz o laser terapia, né, que é o tratamento com laser. Esse tratamento ele é extremamente importante. Por quê? Porque ele vai diminuir aquelas lesões e causa um alívio para o paciente. Fora as medicações que geralmente a gente já usa de rotina, né? Então são detalhes muito importantes, principalmente depois que termina o tratamento, esse acompanhamento com o médico, com o dentista, ele é extremamente importante. Por quê? Porque a radioterapia, como você falou, ela não vai atingir só o tumor, né? A radiação não faz curva, a gente tenta fazer que ela faça curva com as altas tecnologias, mas nem sempre a gente consegue. Então, às vezes pode dar um ponto quente ali, que a gente chama, um aumento de dose em determinada região, que atrapalha muito a gente e pode causar uma complicação muito grave, que é a osteonecrose, né? Que é a necrose óssea e que é muito difícil a gente tratar e conduzir os casos, né? Mas não são incomuns, podem acontecer, infelizmente, né? Então, todo o cuidado, o paciente tem que ter um bom asseio com a higiene bucal, se alimentar bem, né? Eu costumo falar com o paciente que a gente precisa estar sempre com a nossa imunidade lá em cima, porque aí a gente se ajuda, né? Então isso é extremamente importante. Essa é toda uma equipe multidisciplinar, né, doutora, para essa pessoa, né? Tem o dentista, tem a nutricionista, tem a fono, né? Que são profissionais que vão ajudar nesse tratamento como um todo, né? Sim, a partir do momento que o paciente ele dá a entrada, um paciente oncológico, né, ele já precisa ter esse acompanhamento multidisciplinar, né? Desde o psicólogo, né? Porque o primeiro impacto, poxa, eu tenho um câncer, já não é legal, né? Então, mas ele também precisa saber que não é legal, mas a gente está aqui junto com ele para poder fazer o tratamento e ele vai melhorar. A gente tem que ter essa. A gente sabe que é grave, mas a gente não pode desanimar, né? Isso faz parte também do tratamento. Ele tem um pensamento positivo, isso daí faz 90% do tratamento, isso é essencial, né? Um copo mais cheio, né, doutora? Sim, precisa. Então aí a gente precisa do psicólogo, a gente precisa da família, a gente precisa do médico, a gente precisa da nutricionista, enfim, do fisioterapeuta muitas vezes, porque pós-operatório fica com sequela, né? Às vezes motora, então precisa também. Então, assim, depende, né? Eu costumo falar que não tem receita de bolo, porque cada pessoa é única, né? Para Deus, todo mundo é único, então para a gente também. Então, a gente tem que ver qual que é a necessidade do paciente para a gente poder tratar ele conforme as suas necessidades, né? E, assim, o paciente chega, uma coisa importante também, que eu já vou até falar, sobre os cuidados paliativos, né? Que muitas vezes a pessoa só vai lembrar dos cuidados paliativos lá na frente, né? Em que a gente o médico chega e fala, desculpa, infelizmente a gente não tem mais o que proporcionar. Mas não, o cuidado paliativo ele tem que ser iniciado lá no início mesmo, né? Bem no diagnóstico. É como se fosse um cuidado a mais que a gente está tendo, é como se você tivesse aquela pessoa, um ponto de apoio para te acompanhar em toda essa trajetória. Porque você vai passar com um oncologista, vai passar com um radio-oncologista, vai passar com um cirurgião, mas ter alguém ali atrás, sempre para te dar uma retaguarda, é muito importante. Né? E a gente precisa divulgar mais sobre os cuidados paliativos, a gente precisa ensinar a população,
não ficar com medo, né? Muito pelo contrário, a gente está aqui com os cuidados paliativos para auxiliar, né? Então, faz parte do tratamento e a gente precisa divulgar. Porque o que a gente tem hoje é cuidados paliativos, ixi, vou morrer e não tem mais. Então, assim, é um outro olhar com os cuidados paliativos, né? A gente dá alívio e qualidade de vida para os pacientes, né? Porque não é porque não tem mais tratamento disponível que o paciente vai ir a óbito de maneira alguma, né? A gente tem muitos pacientes que tratam conosco, que fazem acompanhamento conosco, são metastáticos, mas estão bem, graças a Deus, né? Então, a gente precisa, cada caso, né? Caso a caso. Enquanto a vida, vamos manter a qualidade de vida, né, doutora? Sim, com certeza. E é isso que é importante. Vou fazer uma pergunta muito idiota, mas esses dias me fizeram essa pergunta, então vou aproveitar e colocar aqui. Doutora, você falou do laser, né? E a pessoa que está com tumor, ela pode tomar essa laser terapia? Porque algumas pessoas me questionaram isso, falaram que o tumor pode aumentar. Isso é verdade? Não, isso é mito, tá? O laser, ele vai fechar ali aquela feridinha, ela ajuda como uma cauterização, indolor também. Não, ela não aumenta, tá? O tipo de laser é diferente. Tá? Não é radiação ultravioleta, nem nada disso. É diferente, o laser é um laser para o bem também. Tá? Então, isso daí é mito. Podem usar tranquilamente, logicamente, com o dentista, né? Ou com um profissional que estudou, que sabe ele que está fazendo, porque também tem que ter uma dose, né? Tem que ter tudo certinho. Então, ele estudou para poder fazer aquilo ali. Então, vai lá no dentista, a gente tem a nossa equipe lá de odontólogos e buco lá no hospital, então eles são extremamente capacitados, têm muito orgulho, né? Então eles desde o início já tem uma parceria ali com a gente, porque eles são essenciais. Durante o tratamento de cabeça e pescoço sem o dentista atrapalha muito. Demais, né, doutora? Porque, enfim, ainda mais de cabeça e pescoço, né, que é bem ali, e aí os cânceres de cabeça e pescoço, eles são os mais difíceis, né? Porque são por causa da região, né? Então, assim, o que acontece? Como é uma região onde a gente se alimenta, é a porta de entrada. E a mucosa é muito sensível, né? Então, fica tudo muito sensível, a mucosa fica sensível, e o paciente não come, aí vai desnutrir, vai ter uma baixa de imunidade, aí parece infecção secundária. Então, às vezes, não é nem tratamento, né? São as coisas secundárias que vão aparecendo que a gente tem que tratar para não paralisar, não parar o tratamento, né? Então, isso é muito importante. Doutora, assim, eu vou até fazer essa pergunta agora porque está dentro do contexto. Tem uma pessoa que perguntou sobre a fibrose radioinduzida. Primeiro, o que é a fibrose radioinduzida? Né? Como que trata isso? Tem como tratar? Na verdade, assim, a fibrose, ela pode acontecer em qualquer parte do corpo, tá? E é uma super cicatrização. O que acontece? É como se a radioterapia aumentasse a cicatrização ali e deixasse tudo muito seco, sabe? Só para entender. E aí é como se um tecido juntasse no outro. E aí acontece da fibrose. Isso é a fibrose, né? É a densificação dos tecidos. Isso acontece muito quando a gente faz uma cirurgia, fica uma cicatriz, né? Então a radioterapia é como se aumentasse aquela cicatrização. Então ela deixa tudo mais potente, vamos dizer assim, né? E infelizmente assim não tem uma cura para isso, né? A fibrose é como se fosse uma cicatriz, né? Ela pode aparecer em qualquer parte do corpo que está sendo irradiada. E o que a gente pode fazer para amenizar são os cuidados, né? Com a pele, fazer uma fisioterapia, que é o que a gente consegue fazer para amenizar, né? E pode falar. Não, pode concluir, doutora. Eu tava falando o que você falou. Eu vou falar outra pergunta, pode concluir. Eu tava aqui pensando, né, no que você falou dos tipos de câncer, né, de cabeça e pescoço, só para eu orientar. O tipo realmente é muito, muito câncer, né? Então a gente tem a nasofaringe, a gente tem os seios maxilares, os seios, né, da face, a gente tem a cavidade oral, a gente tem a orofaringe e a gente tem a laringe e a hipofaringe. Ou seja, olha o tanto de lugar que pode aparecer alguma coisa, né? E uma coisa importante que a gente tem alguns casos que é o tumor de rinofaringe,
que é um tumor que ele geralmente ele é diagnosticado em estágios mais avançados. Por quê? Porque a gente tem a cavidade nasal e é uma cavidade. Então, às vezes, o tumor vai crescendo ali e não dá nenhuma manifestação, né? Você fala assim, meu nariz tá meio entupido, ou alguma coisa nesse sentido, ele demora para aparecer, né? Então, o que que acontece? Nesses casos, quando aparece esses cânceres de rinofaringe, geralmente eles já aparecem já com um linfonodo, porque já deu tempo dele crescer, da sementinha, né, eu gosto de explicar assim para o paciente, já deu uma enraizadinha ali, e aí já está um pouco mais avançado, né? E esses casos geralmente são feitos especificamente com quimio e radioterapia, né? Então, no caso da parótida, a gente consegue, né? Porque a parótida está aqui, nessa região, né? Então, fica mais fácil. Pré-auricular fica mais fácil da gente sentir, ou ver alguma nodulação, ou ver que um lado está mais inchado que o outro. Então, são coisas que a gente consegue notar, né? E aí fica mais fácil, assim como no pescoço também. Mas, assim, é importante no dentista, ter uma boa higiene oral. Olha lá, vai lá no espelho quando você for escovar dente, olha lá, dá uma olhada na sua cavidade oral. Se tá rouco, que é o câncer de laringe, né? Fique atento à sua voz, tá muito rouca, fuma, bebe, poxa, tô rouca, tem alguma coisa errada, deixa eu investigar, né? Então, são coisas dos nossos hábitos mesmo que a gente pode diminuir ou parar e ficar de olho quando aparecer algum sinal desse, né? Alguma ferida que não fecha, alguma ferida bucal que você, poxa, esse negócio tá estranho, uma espinha que cresce e quando você vê já tá uma úlcera ali, né? Então, prestar muita atenção. E uma coisa importante no câncer de cabeça e pescoço em si, é o câncer de pele, né? Que às vezes aparece na região de cabeça e pescoço. Então, feridinhas que não cicatrizam ou que estão crescendo, alguma coisa diferente, né? Prestar muita atenção e procurar auxílio médico também. Né? Isso é muito importante. Doutora, você entra na parótida, eu já vou pegar o gancho dela. Tem alguns efeitos colaterais que é a perda de saliva, né? Que a pessoa perde aí a salivação. E aí a pessoa toma radiação ali na glândula salivar, né? É possível a pessoa perder uma glândula salivar por causa da radiação? Então, são duas coisas diferentes. A primeira coisa, assim, no câncer de parótida em si, primeiro a gente tem as glândulas salivares maiores e menores. As maiores são as parótidas, as menores ficam aqui em glândulas submandibulares. Todas elas produzem saliva, né? Então, assim, no câncer de parótida em si, geralmente o cirurgião, quando ele vai fazer a abordagem, a primeira coisa é cirurgia, tá? Então, o paciente foi lá, fez a cirurgia. Tem algumas sequelas da cirurgia, né, que podem ficar, eles tiram, né, a parótida, então eles fazem a parotidectomia e o esvaziamento cervical. Aí depois eles vêm para a rádio. Geralmente no câncer de parótida a gente trata unilateral, que é um tratamento padrão, né? Então com isso a gente consegue preservar a parótida, a glândula salivar muitas vezes do lado contralateral. E hoje a gente tem técnicas disponíveis para isso, né? Para a gente tentar minimizar esses sintomas. Então quando isso acontece, a gente consegue sim preservar a salivação, porque a xerostomia é muito ruim e essa nossa saliva ela é importante para a saúde bucal, né? Ela impede a cárie, ela ajuda na digestão. Então, quando o paciente ele tem a xerostomia, que é essa boca seca, que é a perda da saliva, o paciente ele fica assim, a qualidade de vida diminui bastante, né? E isso muitas vezes a gente não consegue evitar. Por quê? Cabeça e pescoço é tudo muito juntinho, tudo muita coisa, uma coisa do lado da outra. Então, mesmo a gente com técnicas mais modernas, a gente não consegue. E o paciente tem sim algum grau de xerostomia, pode ser leve, ou moderado ou grave, e ele pode desenvolver sim. Tá? Não depende só da técnica, depende de onde está o tumor, se eu vou conseguir preservar as glândulas salivares e se o paciente vai ter algum grau de xerostomia. Né? Então, não depende só da técnica que eu vou utilizar. Hoje a gente tem disponível alguns tipos de saliva, né? Que a gente pode mandar manipular ou tem disponíveis na farmácia também que a gente pode utilizar, que eles auxiliam bastante.
Durante o tratamento, geralmente eu peço para o paciente fazer chá de camomila, colocar na forminha, né? Eles chupam, tem alguns que falam que tem uma maior alívio local, tem outros que têm aversão, então depende muito do paciente, mas ele tende a acalmar um pouquinho mais, né? Esse chá de camomila pode ser deixado na geladeira também, fazer compressa na pele para ajudar, né, a acalmar a pele, que fica às vezes muito vermelho, né, fica bem vermelho. Então são algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar na salivação, né? Durante o tratamento também a gente utiliza alguns outros medicamentos para evitar a mucosite, né, que geralmente a gente já prescreve, que é importante. E em relação à xerostomia, depois que termina o tratamento, é importante o acompanhamento com o dentista. Tá? Esse acompanhamento ele é um casamento, depois que termina o tratamento. Infelizmente, esses dias não, já tem um bom tempo que eu cheguei e aí teve um paciente que era um colega médico, ele chegou, virou assim para mim e falou assim: ah, você é radiologista, tal, que legal. Ele perguntou assim: e aí, ó, eu fiz radioterapia tem não sei quantos anos, já tem alguma coisa aí, alguma novidade para xerostomia? Porque tá horrível até hoje. Eu falei, não tem. Não tem ainda, né? Assim, são todos os cuidados. Que, infelizmente, né, não tem, por ser uma região bem delicada, ainda a gente não tem uma poção mágica para aliviar isso aí. Né? O que a gente consegue são esses cuidados que a gente tenta fazer durante o tratamento para amenizar todo esse percurso que a gente passa. Eu costumo falar para os pacientes assim: olha, não vai ser fácil. Muitas vezes vai ser como pão chupando manga, pão que já amassou, mas a gente vai passar junto por isso e fica tranquilo que vai dar certo. No final dá certo. E graças a Deus, a maioria dos casos dá certo, né? Eles voltam a engordar, melhora e voltam felizes depois. É isso que vale a pena, né? Então, depois. E doutora, tem uns efeitos colaterais que são mais tardios, né? Até uns que depois de anos pode aparecer alguma coisa, né? Sim. Quais que são os mais frequentes? Assim? Os mais frequentes. Geralmente, quando a gente faz o tratamento, a gente chega bem perto das vértebras, né? Então pode ter um desgaste da vértebra, tá? As vértebras elas ficam diferentes do aspecto normal, né? Então pode ter alteração nos ossos, tanto mandíbula quanto vértebra. Pode dar uma mielite, que é uma inflamação da medula, isso em caso bem extremo, tá? Muito raro. A xerostomia, que é uma coisa a longo prazo, né? Também pode dar alguma alteração dentária, os dentes eles podem sair também, né? A necrose óssea, que é uma coisa ruim. Mas tirando as coisas ruins tardias, o mais comum são essas alterações ósseas, que assim, tipo, alguma coisa aconteceu ali em algum determinado momento. A fibrose, né, que a pele ela vai ficar diferente, ela nunca mais fica normal. Ela pode também, o paciente pode ter uma deposição também, um escurecimento da pele, né, que a gente fala de uma hipercromia, isso pode acontecer também, né, a xerostomia, que isso é muito comum, né. Deixa eu lembrar aqui o que mais, uma coisa importante que às vezes o paciente pode apresentar é um edema, né, no pescoço, principalmente nessa região anterior. Tem alguns pacientes que podem ter. Então, geralmente eu oriento o paciente a fazer drenagem, até mesmo drenagem facial, para ajudar um pouco naquele linfedema após radioterapia, que às vezes pode ter, determinado, dependente da região, né, o paciente pode apresentar. Então, os mais comuns é alteração da pele, hipercromia, aquela alteração óssea ali, que são coisas leves, que não vão causar nenhum dano ao paciente, né? Então, eles conseguem e vivem bem, são achados, né? Que a gente fala que, ou seja, uma cicatriz que alguma coisa aconteceu. Então, você falou da alteração da pele, que tem algumas pessoas que tomam radiação e ficam com a pele mais escurecida. Sim. Então, quer dizer que durante o tratamento, até posterior ao tratamento, ela pode ficar com aquela pele escurecida também? Sim, pode. Inclusive, a gente orienta o paciente a não tomar sol depois que termina a radioterapia. Porque a cabeça e o pescoço é uma área bem exposta, né? Então, é difícil, né? Então, protetor solar, né? Quando o paciente consegue, porque logo que termina o tratamento fica muito sensível, nem protetor, às vezes, eles conseguem passar.
né? E tomar o cuidado de não tomar sol, né? Evitar a exposição solar mesmo, ficar ali no sol, tomando sol, para não manchar a pele, né? Evitar. Tem paciente que ficou com uma hipercromia cerca de 4 anos para melhorar mesmo, sabe? Então é muito variável, depende da pigmentação da pele do paciente, tá? E alguns casos podem ficar definitivos, eles podem notar uma diferença. Eu vou pegar aqui o gancho da doutora Paula, que ela falou que ela teve um paciente que teve alteração do paladar, né? Tem gente que tem essa perda de paladar. Ela pode ser só temporária, mas ela pode persistir, doutora? Ela pode, depois de anos, a pessoa pode não ter o paladar mais? Geralmente, assim, a perda do paladar, ela ocorre durante o tratamento. Tem alguns pacientes que têm um sabor metálico na boca, eles ficam com um gosto metálico, e tem pacientes que perdem totalmente o paladar. Geralmente, a perda do paladar, ela acontece durante o tratamento, e ela é reversível. Porém, ela é reversível a longo prazo, às vezes 6 meses, 1 ano, o paciente volta. Geralmente, eles voltam a ter o paladar. Demora um pouquinho, tá? E pode demorar de um paciente para o outro, mas de regra o paladar volta, ele não é permanente, né? A perda do paladar. Doutora, tem uma pergunta que esses dias me fizeram também. A pessoa que toma radiação, ela pode ter contato com outras pessoas? Porque, assim, tem uns casos de tireoide, né? Que aí é outra coisa, que é a iodoterapia, que aí a pessoa realmente precisa ter alguns cuidados. Mas e na radioterapia, ela precisa ou não tem isso? Não tem isso. A radioterapia, a radiação só está presente quando a gente liga o aparelho. Desligou, acabou. Né? Então, tanto que lá dentro do aparelho só pode o paciente, né? E ele pode, saindo de lá, ele pode ter contato com gestante, com criança, com todo mundo, tá? Não tem nenhuma restrição. Inclusive, falando em restrição, tem muitos pacientes que perguntam sobre alimentação durante o tratamento, né? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Porque tem muitas pessoas que defendem a ideia de açúcar zero, mas tudo que a gente come tem açúcar, né? Porque a gente precisa, as nossas células boas, assim como a radiação, as nossas células boas também precisam de açúcar, precisam das coisas boas, né? Então, a gente não pode tirar uma coisa que é boa para o resto, né? Então, a gente tem que ter parcimônia. Então, assim, nesses casos de paciente oncológico em si, tá? O que a gente precisa ter em mente? Evitar embutido, coisas industrializadas, nada em excesso, né? Porque já tudo que a gente come já tem ou um açúcar natural da fruta, ou o açúcar ali num carboidrato, tem tudo, né? Então, a gente tem que evitar os excessos. De certa forma, dependendo da região de tratamento, eu peço sim para o paciente evitar alguns tipos de alimentos. Não que são proibidos, mas porque eles causam desconforto, porque o paciente já está nauseado, já está indigesto, você vai, né, ele vai comer aquele alimento indigesto, piora. Né? Então, assim, de regra, durante o tratamento de cabeça e pescoço, evitar alimentos muito cítricos, né, limão, laranja, tá? Se bem que tem alguns pacientes que não alimentam, mas o ideal é evitar, né? Evitar refrigerante também, principalmente na hora que você vai engolir, tá tudo machucado lá dentro, tem que pensar isso. Poxa, tá tudo machucado, ainda vou engolir uma coisa que não tá legal, né? Evitar também alimentos muito, muito duros ou que são muito secos, né? É bom evitar, né, durante o tratamento, dar preferência para caldos e coisas bem nutritivas, né? Suco à vontade, né? O paciente pode tomar picolé. Tem um paciente que fala, doutora, mas posso tomar picolé? Pode tomar picolé. Né? Às vezes tem sucos também que a gente pode fazer com maçã, com gengibre, que ajudam muito também naqueles sintomas indigestos ou da náusea, eles ajudam também nisso. Então, assim, não só medicamento, né? A gente precisa também, na nossa dieta, colocar coisas boas para dentro. Né? É difícil, né? A gente resistir às coisas gostosas. É muito difícil. Eu fiz uma live com a doutora Olivia, que ela é nutricionista oncológica, né? Ela falou, gente, é difícil, mas tem que seguir certinho. É toda uma equipe, né? Para ter a qualidade durante aquele período, né, doutora? Que não é bolinho. Né? Não é fácil. E às vezes, assim, por exemplo, o paciente não está comendo nada. Você já vai chegar e ele só quer comer, vamos supor, um iogurte daquele lá ou uma coisa que só aquilo que ele tem que comer. Você não vai deixar ele comer?
Poxa, né? E eu acho que tem que ter uma, né? Acho que não é nem não é 880, acho que tudo tem que ter a parcimônia. Vamos, é aquilo que eu falei, vamos olhar o paciente, ele é único, vamos ver o que ele precisa de necessidades específicas para a gente poder atender. Né? Então, acho que é por esse lado. E, doutora, existe diferença entre o tratamento de uma pessoa adulta e de criança? Tem alguma diferença ou não? Todos é a mesma radioterapia? Não, então, no tratamento de pacientes infantis, sim, tem diferença, né? Os pacientes infantis, a gente tem, às vezes, protocolos diferentes, então, às vezes, a dose muda, sim, né? Depende um pouco do tipo de câncer que o paciente apresenta, mas eles desenvolvem também câncer de rinofaringe, eles podem, o mais comum infantil é câncer de rinofaringe, laringe, boca, geralmente é cigarro, né? Então são adultos, né? A gente fica fumando e fica fumando e depois não quer ter coisa. Meu Deus. Mas então assim, a gente faz as coisas, né? A gente acaba caindo em tentação, aí depois a gente tem que colher os frutos aí. Né? Mas geralmente criança é mais rinofaringe mesmo, e em alguns casos a dose muda sim, tá? Dependendo do tipo de câncer. E, doutora, a pessoa, ela fez o tratamento de rádio, ela parou, ficou bem. Ela pode fazer outro tratamento se ela tiver outro tipo de problema? Ou tem um tempo de pausa para poder fazer os ciclos ou não? Bom, o tratamento, quando a gente estipula o tratamento para o paciente, o protocolo, ele, depois que inicia, a gente não para, a gente tem que completar aquele tratamento, né? Ou seja, se você vai dar um antibiótico para o paciente 7 dias, você tem que dar 7 dias do antibiótico, tá? No caso do câncer, se eu proponho para o paciente, sei lá, 39 dias de tratamento, ele vai ter que fazer os 39 dias de tratamento, tá? Porém, depois que termina a radioterapia, vamos supor, o paciente estava com câncer de laringe e aí ele fez todo o tratamento com radioterapia ou radioterapia exclusiva e aí ele apresentou uma recidiva, ou seja, voltou o câncer, sei lá, 5 anos depois. Doutora, eu posso reirradiar? É muito difícil a gente reirradiar, tá? Geralmente não, tá? A gente tem que saber muito bem os critérios de reirradiação. De regra, não, tá? Por quê? O risco de necrose é maior, o risco de fibrose é muito maior. Então, assim, os efeitos colaterais tóxicos ruins para o paciente são maiores do que o benefício. Então, geralmente, a gente lança mão de cirurgia. Então, o paciente já irradiou aquela região, não vai mais irradiar de novo, tá? A não ser que tenha algum critério ou que tenha alguma indicação muito específica, a gente vai ter que ter uma técnica muito específica para poder fazer, então assim, é muita cautela. Por isso que a gente precisa fazer certinho, tá? Então eu preciso, se o médico determinou que são 39 dias, eu sei que é chato ficar indo lá 39 dias, sentar na cadeira, espera a sua vez, eu sei disso. Só que a gente propôs isso porque é importante, então tem que completar, né? Porque se a gente sabe que depois você não vai poder fazer de novo. Né? Então, a radioterapia é uma vez só, de regra é essa, né? Uma coisa importante também, que durante o tratamento de radioterapia, são as de reirradiação também, são as questões de concomitância. Por exemplo, vou fazer uma quimioterapia, ou fale com o seu médico, porque nem toda quimioterapia a gente pode fazer junto com a radioterapia, por causa das toxicidades, tá? Então, isso aí é muito importante. Causa mais toxicidade, o paciente pode ir a óbito. Então, esse é um detalhe importantíssimo. Outra coisa que o paciente pode fazer durante o tratamento, tem muito paciente que me pergunta, tem duas coisas que eu preciso falar. A primeira coisa é um paciente que chegou e assim, ele falou assim, doutora, era um paciente de cabeça e pescoço também, não me lembro se era laringe, ele foi fazer tratamento alternativo. E aí ele não fez o tratamento padrão. Gente, vamos combinar uma coisa. Você pode fazer o tratamento que você quiser, mas desde que você faça o tratamento padrão. Entendeu? Assim, as crenças a gente não tem que ficar falando. Pode fazer, toma lá chá de folha de graviola, toma. Mas assim, vem aqui, vamos fazer o tratamento. Isso é muito importante. Então, assim,
mesmo que o paciente tenha quer fazer um tratamento alternativo, junto com a tratamento padrão, faça, mas não deixe de fazer a rádio, a quimioterapia e a cirurgia, tá? Ponto. Isso é extremamente importante, porque eu tive um paciente que foi fazer tratamento alternativo, era um estadiamento, aí tinha proposta cirúrgica, não quis fazer, e aí quando voltou já não tinha mais como fazer cirurgia. Né? Então, assim, isso a gente perde time para tratar, sabe? Uma coisa importante também, que me perguntam muito, é sobre fazer atividade física durante o tratamento, né? Doutora, mas eu posso fazer atividade física durante o tratamento? Com certeza, você pode, deve fazer. Tem pacientes que mantêm as suas atividades normais, né? Trabalham, enfim. A única coisa aqui, onde a gente mora, é muito quente, Cuiabrasa, né? Então, aqui, especificamente, eu peço muitos pacientes para evitar o horário de maior calor, né? De sensação térmica muito quente. Mas se for um ambiente refrigerado, fique à vontade, faça atividade física. No caso de cabeça e pescoço, o ambiente também ele é importante porque a gente transpira muito, né? Então, evitar a transpiração, né? Para não dar bolinhas, que às vezes pode soltar a pele, dar bolha, né? Evitar também banho de piscina, por causa do cloro, que tá, sua pele já está ali sensível, você não vai entrar na piscina, não vai ficar exposto ao sol para piorar a situação. Né? Então, essas são questões importantes. Então, a quimioterapia que você vai fazer, não reirradiar, então tem que fazer tudo certinho. A sua atividade, né, rotineira durante o tratamento, alimentação saudável, praticar atividade física. Cada coisinha vai ajudando para, no final, a gente ter um bom resultado, né? Que é isso que a gente precisa. E a família também, né, junto, ali dando suporte, que é importantíssimo, né? Isso daí não tem nem o que falar. Doutora, alguém perguntou do cabelo, né? Que o pessoal associa que a quimio, ela pode aí perder o cabelo, a rádio também pode? Sim, dependendo da região, sim. Nem toda quimioterapia cai o cabelo. A quimioterapia que a gente faz, geralmente, durante a radioterapia, não cai o cabelo, tá? Mas, assim, depende da região. Se o físico, né, que a gente precisa do físico, que ele faz o cálculo da dose, né? Então, a gente determinando, se ele determina um campo entrando mais em cima para fazer um tratamento, enfim, pode sim cair na região. No caso dos homens em específico, né, tem que ter o cuidado com a barba, né? Evitar ficar raspando a barba, mesmo porque o pelo vai cair, né? Então, assim, eu oriento os pacientes assim, quer fazer a barba? Faz antes do tratamento. Depois que começa, calma, porque a pele fica muito sensível e pode machucar, né? E dar infecção secundária, então é melhor evitar. Né? Mas tem que ter o cuidado sim, e dependendo da região, cai o cabelo sim. Mas nasce depois. Doutora, a gente está falando muito da rádio na questão do câncer, né? Mas a radioterapia, ela também serve de tratamento para outras coisas. Sim. Por exemplo. Serve, né? A gente trata muito paciente com doenças benignas, né? Então, a gente trata paciente com uma MAVE, uma malformação arteriovenosa. O que a gente utiliza muito é a queloide, né? A gente faz muito tratamento tanto de radioterapia com elétrons, quanto com beta-terapia, né? Que é uma placa de Strons que a gente utiliza. Então, a gente pode utilizar tanto para fins de terapêuticos para neoplasia, quanto para câncer não, né? Tumores benignos, né? Que são os tumores mais comum queloide que a gente utiliza. Né? São aquelas cicatrizes, sabe? Que ficam bem aumentadas, elevadas. Elas podem causar deformidade no paciente, podem causar dor, coceira, que é o prurido, e causa desconforto, né? Não é só estético, né? Geralmente a queloide é mais comum nos pacientes já com descendente africana ou até mesmo asiático, mas eles podem desenvolver e aí a gente entra com a radioterapia ela é mais superficial, porque a gente não quer que atravesse o paciente. Então, aí, nesses casos, a gente utiliza os elétrons, né, que eles são mais superficiais. E se for em cavidade na região do rosto, tem o que perto, né? Tem tanta estrutura, a gente tem que tomar cuidado. Então, geralmente, na parte do rosto, da cabeça, do pescoço, geralmente a gente faz com beta-terapia. Não que não façamos com elétrons, que é superficial também, que é outra opção que a gente tem.
né? E é bem utilizado e temos boas respostas também. Obviamente não é 100%, né? Obviamente, a gente consegue um controle ali de 50% nesses casos, mas ela tem sido bem utilizada. Tem várias radioterapias, doutora, você falou uma de eletro, outra beta, tem várias radioterapias? Tem vários tipos, né, que a gente fala, tem várias formas de a gente entregar a radiação, né? A gente pode utilizar uma fonte de radiação, né, que no caso da beta-terapia é uma fonte de estrôncio, a gente utiliza a fonte de irídium para braquiterapia. Braquiterapia é um tratamento pertinho ali, então a gente geralmente utiliza a fonte junto da região onde a gente precisa tratar, né? Aqui, geralmente, a gente utiliza para câncer de colo uterino. Então, são pacientes que precisam de uma dose alta, que a gente não consegue dar com a dose de teleterapia, que a gente chama, né, com um aparelho, e aí a gente faz a braquiterapia para fazer a complementação de dose. Né? Porque esses tumores são difíceis de a gente matar eles, aí precisa de uma complementaçãozinha ali, né? Então, geralmente, a gente faz com a braquiterapia. E a gente tem outras formas, né? Então tem a teleterapia, tem a braquiterapia, e dentro da teleterapia a gente tem os fótons, que são, eles penetram mais na pele, e tem os elétrons, que a gente utiliza geralmente para tumores ou áreas que a gente precisa tratar, só que elas são mais superficiais. E geralmente eles têm a penetrância até 3 centímetros ali. Né? Então são coisas mais superficiais para tratar, e aí a gente consegue preservar muitos órgãos, né, que são muito importantes, principalmente em cavidade oral e nessa região de cabeça e pescoço. Né? A gente pode fazer sim a complementação com elétrons, tem uma outra técnica. Várias técnicas, né, do rádio. A gente fala radioterapia como se fosse uma coisa única, mas não. Cada uma tem alguma coisa, né, doutora? Sim, é uma arte também, né? Assim, a radioterapia é minha paixão, né? Assim, eu amo o que eu faço. E depois, quando a gente encontra, né, essa arte dentro da nossa especialidade, é muito gostoso. Né? Que a gente consegue tratar todo mundo diferente e utilizar o que você sabe para poder fazer o tratamento correto. Isso é muito legal. E doutora, a pessoa que faz rádio, ela pode ter os efeitos colaterais, tardios, mas tem pessoa que não tem nada e ela vive tranquilamente, sem absolutamente nada? Sim, com certeza. Temos muitos pacientes, inclusive, né? Tem pacientes que a gente acha, né, que não vai aguentar mesmo, às vezes é idoso, né? Mas eles estão ali, eles realmente passam bem. Às vezes, tratamento de câncer de esôfago também, o estômago, que também judia bastante do paciente, né? Porque são regiões ali da alimentação. Então, o paciente fica debilitado e tem muitos pacientes que passam por isso que eu falo dessa questão da família também. Não é só o paciente, a condição do paciente nutricional, só isso. Mas é quem está ali, quem está ajudando ali, quem está dando apoio, que está, vamos ali comer, porque o paciente vai perder o apetite, o paciente vai ter náusea, vai ter vômito, enfim, vai ter os sintomas. Então, essa questão de ter o familiar ali ajudando nisso é extremamente importante. Né? E isso ajuda muito e faz com que o paciente passe por esse processo sem muitas intercorrências. Não quer dizer que não vai ter, pode ter umas coisas mais leves e depois parece que vida que segue, nunca teve nada. A rede de apoio é fundamental, né, doutora? Sim. Tem uma rede de apoio bem estruturada, a pessoa consegue aí ter força, né, para poder passar por esse processo, né? Sim, com certeza. Isso é extremamente importante, né? Outra coisa que eu falo que é importante é o paciente crer em alguma coisa. Eu não creio. A gente tem que ter uma crença ali. Isso motiva a gente. Aí a gente vê muito milagre, muita coisa boa, né? E é isso que a gente às vezes fala, nossa, doutora, mas você é animada? Não, mas porque a gente vê coisa boa, a gente vê muita coisa ruim, mas se eu ficar olhando só as coisas ruins, eu vou deixar de tratar. Né? E às vezes o paciente chega e fala assim, doutora, mas eu entrei aqui, eu tô diferente. Mas é por causa disso, porque eu já vi coisas muito boas, então por que não? Né? Então, assim, vamos fazer o tratamento, né? Vamos ver como o seu corpo vai reagir, né? E esperar, né? Pra dar tudo certo. Você já viu muito milagre, doutora, acontecer? Já, com certeza. Já. Muitos. Eu acho que essa parte aí, pessoal que os profissionais que tratam nessa câncer em geral, né, parte oncológica, normalmente vocês
têm um cuidado, um olhar mais diferenciado justamente pela vivência de vocês, né? Com essas Sim. pessoas que estão ali, que estão passando pelo processo e vocês olharem e ver aquilo deve ser muito, é muito bacana, né, doutora? Ah, Deve ser muito gratificante, né? é muito gratificante quando a gente trata tudo, na pediatria também. E aí a gente vê aqueles pacientes pediátricos, a gente lembra deles durante o tratamento, depois eles vêm visitar a gente andando feliz, aí os pais mandam fotos, mandam vídeos, isso não tem preço nenhum, entendeu? Então, assim, acho que isso é o que me move, que é o que é mais legal, que move mesmo, sabe? Que me faz ter vontade de estudar, que me faz ter vontade de fazer as coisas, isso daí ninguém tira, né? É importantíssimo. E para finalizar, a pessoa que passa aí pela rádio, ela precisa fazer acompanhamento com vocês? Durante quanto tempo? Sim. Ou ela pode ter alta, total? Como que funciona isso? Depende muito. Geralmente, assim, se aquele paciente, né, geralmente a gente pode dar alta para o paciente desde que ele tenha um acompanhamento com o oncologista. Porém, se ele tiver qualquer tipo de toxicidade a longo prazo, ele pode retornar comigo. Então, assim, as portas nunca se fecham, estão sempre abertas, né? É que às vezes tem uma questão de logística, às vezes o paciente não quer ficar vindo em todos os médicos toda hora, né? Então, geralmente ele vai em um que ele se identifica e às vezes eu tenho muitos pacientes que acompanham comigo, não me importa, eu gosto muito de acompanhar, tenho muitos mesmo. E a gente acompanha comigo, acompanha com o oncologista, é uma rede ali de apoio que tem que passar. O que a gente vai passando tá bom. Só tem que fazer os exames, fazer o acompanhamento, porque esse acompanhamento geralmente é de 5 a 10 anos, né? Então aí a gente espera um período para falar, ó, realmente tá tudo bem. Mas aí a gente vai acompanhando no início mais pertinho e depois com o tempo a gente vai afastando, né, os encontros para lá na frente dar uma alta mesmo. Falar, ó, pode ir que está livre. E sempre que for fazer qualquer coisinha, ou estético, até mesmo tratamento dentário, tem que ir antes no profissional para ele orientar, né, doutora? Sim, sim. Porque assim, depois que a gente faz na rádio, a gente não pode fazer implante dentário. Tem que tomar muito cuidado com a extração. Tridente. Entendeu? Então, assim, tem que ser um profissional especializado, não é qualquer dentista, tem que ser aquele dentista que já tá habituado a mexer com esse tipo de paciente, com esse tipo de situações, né? E em relação ao procedimento estético, também tem que tomar cuidado, né? Por quê? Porque a região onde você fez o procedimento é sensível, né? Então, assim, você não vai chegar e falar, poxa, eu tô marcado aqui, eu tô com uma hipercromia, eu vou colocar um ácido. Não, né? Espera lá, e qualquer dúvida, volta no radiologista, tira a dúvida, vê se pode ou não, para você fazer, né? Para ter tudo certinho, para não dar nenhum efeito colateral indesejado, né? Eu ia ficar mais tempo, mas não dá, doutor. Porque eu já acredito que a gente está falando 1 hora já. Passou rápido. 1 hora, passou muito rápido. Olha, doutora, obrigada. Eu sei que tem alguns profissionais que eu tenho mais intimidade, outros eu tenho menos, eu vou na cara de pau. E eu fui na cara de pau porque eu sei o quanto as pessoas me procuram perguntando as coisas. Eu, Vanessa, não, graças a Deus, não precisei passar por rádio, né? Mas as pessoas que passam por rádio têm aí uma série de dúvidas e são coisas, às vezes, que são muito fáceis de direcionar, né? Então, ai, doutora, obrigada. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Tem muita gente que tinha essas dúvidas, que são coisas banais, mas que são dúvidas, né? Então, eu queria demais te agradecer, doutora. E se eu tiver mais coisa, eu quero que você volte mais vezes. Já tô abusando. Não tem problema, pode abusar. Eu acho que todo mundo tem um dever, né? O meu dever é esse também, é explicar mesmo, porque a gente tem que saber. Eu que agradeço a oportunidade. Quem tiver dúvida também pode ir lá. Tem muitas pessoas que vão lá no Instagram, vão lá, perguntam as coisas. Assim que eu tenho um tempinho, eu vou, respondo todo mundo. Não é assim imediato, mas eu respondo. E o que precisar, eu tô aqui à disposição. Muito obrigada. Ai, doutora, obrigada demais. Encherei o saco mais vezes, certeza. Não tem problema nenhum, pode chamar. Boa noite, doutora. Obrigada, viu? Beijo. Gente, vamos marchar para a doutora. Obrigada, doutora. Obrigada, tchau, tchau.
A live eu vou deixar salva no perfil da Parótida. Vou compartilhar com a doutora também para ficar no perfil dela. O pessoal que está perguntando muito de coisa de dente, gente, eu tenho uma playlist só com dentistas oncológicas, tá? Então vai lá na playlist para vocês assistirem aí para ser direcionado. Eu também tenho a nutricionista oncológica aí para o pessoal que quer saber um pouquinho mais. Certo, pessoal? Eu vou disponibilizar a live no YouTube amanhã, tá bom? Beijo para vocês. Tchau.